pessoal, em relação aos exercícios, né, que eu prometi, aqui vai um vídeo um pouco rápido. Eu vou particionar os exercícios, os vídeos em mais de uma explicação, para não ficar tão longo o vídeo. Eu vou começar mencionando primeiro alguns exemplos que estão resolvidos aqui no livro, que eu não falei na sala, né? E algumas coisas que vão surgir nas atividades. Os limites no infinito, a gente viu coisas desse tipo aqui, né? A gente discutiu até na última aula sobre limites do tipo racional. Tem um limite de uma função p de x sobre q de x, quando x vai para infinito, ou mais ou menos infinito. A gente viu que na última aula, que a depender do grau do m, do p e do q, isso aqui poderia ter duas coisas. Ou era o coeficiente, né, o resultado vai dar o coeficiente do líder do A, do P sobre o de Q, quando eles têm o mesmo grau. Ou seja, quando eles têm o mesmo grau. Quando você tem um polinômio de grau igual, como era o caso aqui, 2x mais 3 tem grau 1, 3x mais 2 tem grau 1. Então, quando estiver para o infinito, ou mais ou menos infinito, sempre vai dar os coeficientes líderes, 2 sobre 3. Então, isso aqui a gente viu na última aula um exemplo. Sempre vai acontecer. Quando o grau do de cima, ou seja, quando o grau do de cima é menor do que o do de baixo, sempre vai zerar. Porque, de uma forma geral, sempre vai ficar uma constante sobre um polinômio, certo? E esse polinômio aqui ele tem grau maior do que o de cima. Quando você fatorar, vai ficar sempre um número aqui e um x embaixo, que quando você fizer o x para o infinito, evidentemente você vai ter uma constante sobre alguma função que está indo para o infinito. Então, está dividindo um número por uma coisa que está cada vez maior. Então, a tendência é isso aqui ir para zero, certo? Então, é isso que acontece. Bem, o grande problema, às vezes, que os alunos têm nas dúvidas é quando aparecem funções do tipo racionais, mas que surge, por exemplo, radical, então não tem denominador. Então, nesses casos aí, a gente tem que ter um pouco de cuidado apenas como vai fazer o trabalho da função, né? É porque essa função, ela não é racional, porque aqui não é um polinômio, o denominador. Por exemplo, vamos olhar esse 3. Limite de x mais 1 sobre raiz de x ao quadrado menos 5, quando x vai para menos infinito. Mas a gente pode usar alguns truques matemáticos, né, como eu falei, que é o seguinte: isso aqui não tem a raiz, mas você pode enxergar essas coisas aqui como se fosse uma raiz só. Como? A gente sabe que se você tiver um número assim, ó, onde o A é positivo, isso aqui, certo? Se você tirar a raiz, fica só A. Então, um número A que seja positivo, certo? Se for positivo, você pode pensar ele como sendo raiz de A ao quadrado, que dá no mesmo, certo? Então, o que ele vai fazer é isso. Ele vai apenas enxergar o x mais 1, ó, vou colocar aqui do lado, o x mais 1, ele vai enxergar isso como raiz de x mais 1 ao quadrado. Lembrando que o x aqui, ele também vai ser positivo, porque o x está indo para mais infinito. Ele está considerando esse x sempre um número positivo. Aí foi o que ele fez. Ele pôs, então, uma raiz aqui, certo? Propriedade da raiz. Você tem raiz de A sobre raiz de B. Isso pode ser colocado como raiz de A sobre B, numa só. Aí agora sim, dentro da radical, ou seja, aqui dentro, você tem funções racionais. Então o limite passou aqui para dentro, né? Você vai passar o limite para dentro. Ele desenvolveu aqui o x mais 1 como x ao quadrado, mais 2x mais 1 sobre x ao quadrado menos 5. Perceba que o limite aqui dentro, você esquecendo um pouco essa raiz, né? Você repete aqui o radical, e olhando só aqui para dentro, a gente acaba na situação que eu comentei. Nós temos a função racional do mesmo grau. Então, quem é o resultado? Pelo isso que eu comentei aqui do lado. Polinômios do mesmo grau, se tem P sobre Q, então vai ficar o coeficiente líder desse sobre o desse. Ora, mas os dois têm coeficiente 1. Então vai ficar raiz de 1 sobre 1, que é 1. Ou seja, esse limite aqui ele vai ser igual a 1, certo? Aí nesse mesmo caso aqui, ele faz uma observação. Ele faz o mesmo exemplo, só que agora ele faz o x ir para menos infinito.
Mas qual o problema? Qual o problema aqui de colocar esse menos infinito? O grande problema de colocar o menos infinito é que nós não vamos poder fazer mais isso. Ó, x mais 1 igual a raiz de x mais 1 ao quadrado e cancelar. Não podemos mais fazer isso aqui. É errado. Porque o x sendo menos infinito, x está indo para menos infinito, então esse número aqui é negativo. Então, se você tiver um número negativo, não pode colocar isso aqui como sendo igual a isso. Né? Tem que ter cuidado. Então, isso aqui, você não vai mexer com esse numerador. Mas você pode fazer como você fazia antes. O que, que você fazia antes? Você vai tentar fatorar isso aqui assim. Ora, eu posso fazer o seguinte, ele fez um malabarismozinho aqui. Como x vai para menos infinito, então x é negativo. Então, significa que se você colocar raiz de x ao quadrado, como sendo menos x. Significa isso que ele quer dizer. Ele está dizendo assim, se x é negativo, menos x é positivo, certo? Então, ele fez uma troca, vamos dizer assim. De tal forma que ele fez, em vez de x menos infinito, é a mesma coisa de fazer menos x. Mas nesse caso, o menos x vai para onde? Para mais infinito. Vamos pensar. Vamos parar aqui, vamos pensar um pouco. Imagina um número negativo, tipo menos 10, aí depois um maior no sentido de em módulo, né? Você pega menos 100, menos 1000. Se você pegar todos eles e colocar um menos na frente, ou seja, menos menos 10, então você tem 10. Menos menos 100, você tem 100. Menos menos 1000, tá? 1000. Então, menos um número negativo é um número positivo. Significa que menos x, ou seja, menos x vai para mais infinito. Para que ele fez isso? Para poder colocar em evidência aqui o número, né? Ele fez isso, como se fosse, reduzir aqui embaixo, como se fosse o seguinte, ele colocou o raiz de x ao quadrado como sendo menos x, ou seja, menos ele, certo? Então, nesse caso aqui, ele vai colocar em evidência o menos x, de tal forma que menos um sobre x. Se você fizer esse produto, você volta lá para cima, ao x mais 1. É isso? Então, o numerador aqui, ele pensou assim. O denominador, ele pensou semelhante, certo? Colocando em evidência o menos x quadrado, você fica com 1 menos, é o x quadrado, fica 1 menos 5 sobre x quadrado. Então, isso aqui na raiz. Então, você pode quebrar isso aqui com raiz de x quadrado e 1 menos 5 sobre x quadrado. Logo, colocando aqui, você tem menos x sobre menos 1 sobre x sobre raiz de x quadrado vezes raiz de 1 menos 5 sobre x ao quadrado. Aí esse aqui vai cancelar esse, então sobra, como está aqui, menos 1 sobre x, menos raiz de 1 menos 5 sobre x ao quadrado. Lembrando que aqui foi apenas um artifício que ele fez, né? Considerar menos x. É como se você tivesse feito o seguinte, você vai ter x tendendo para infinito, então você teria menos x tendendo para menos infinito. Ele apenas mudou o sinal no limite para poder utilizar aqui um truque de tirar o x com um valor positivo. Pronto, aí aqui fica simples, porque você vai fazer o x para infinito, então quando esse x for para infinito, independente do valor ser positivo ou não, um número constante sobre o algo para infinito dá zero, e esse dá zero. Então o que sobra é menos 1 sobre raiz de 1, que é 1. Sobra menos 1. Então isso é um dos truques, né, para fazer esse tipo de coisa. Nos exercícios, né, as pessoas me pediram algumas dicas, fazer logo um aqui foi pedido. Exercício.
sétima e tem K, né? Tem K, tem um limite dessa coisa aqui, que é raiz de x mais 1 menos raiz de x mais 3 quando x vai para mais infinito. Aparentemente, aí você não tem nenhum problema no sentido de que você teria que fazer o quê? Para poder se livrar, porque não tem numerador, não tem denominador. Mas você pode pensar isso. Você pode pegar o x mais 1 menos raiz de x mais 3, porque se você fizer o x para o infinito, esse está indo para o infinito e esse está indo para o infinito. Cuidado. Uma coisa que vai para infinito menos outra que vai para infinito, às vezes o aluno pensa, isso aqui vai dar zero, como se o infinito fosse um número. Infinito menos infinito é zero. Não, isso aqui nem sempre vai acontecer. Podemos acontecer de algo que vai para o infinito, para o menos infinito e para zero. Pode acontecer de uma coisa desse tipo, dar uma constante. Ou pode até ir para mais infinito, ou menos infinito. Ou seja, isso aqui, na verdade, uma diferença entre algo que vai para o infinito e algo que vai para menos infinito, a gente não tem como saber se isso vai dar um desses valores. Tem que resolver para saber. Pode dar qualquer coisa quando você faz essa diferença, certo? Então, nesse caso aqui, o que ele vai fazer? Você pega esse número, eu vou multiplicar pelo conjugado dele. Só que a gente não pode fazer só isso. Nós temos que dividir também, porque a gente pode fazer a conta sem alterar. Então, multiplicar e dividir pela mesma coisa é um artifício que a gente já viu aqui. Quando a gente faz isso, fica aqui, isso vira o produto notável, a menos b vezes a mais b. Então, fica raiz de x mais 1 ao quadrado menos raiz de x mais 3 ao quadrado sobre raiz de x mais 1 mais raiz de x mais 3. Esse aqui você pode cancelar porque você sabe que o x é positivo, vai para lá infinito. Então, em cima fica x mais 1 menos x mais 3 sobre raiz de x mais 1 mais raiz de x mais 3. Aqui você cancela x com x, 1 menos 3 dá menos 2 sobre raiz de x mais 1 mais raiz de x mais 3. Pronto, aí aqui ficou fácil. Tem uma constante sobre duas coisas que estão indo para o infinito. Aí aqui fica fácil. Então aquele limite ali equivale a esse. Você vai calcular o limite quando x vai para mais infinito de 2 sobre raiz de x mais 1 mais raiz de x mais 3. Certo? Só não vou terminar porque aí o exercício que eu vou receber vocês terminam, mas é assim que faz. Mas a ideia já está clara aí, o que, é que vai acontecer, né? Com algo que vai para o infinito. Outro item que... Vamos fazer um outro item aí, embora eu tenha pedido, né? Vamos ver, deixa eu ver aqui na oitava. Oitava, sétima, oitava, deixa eu ver. A décima. Tem um método fundamental que a gente falou pouco. Vamos olhar esse item B. Ó, você tem o limite de x ao quadrado sobre seno de x. X tende a zero. Se você substituir isso direto, daria zero em cima, zero embaixo. Então não pode. Aí você lembra, tem o limite trigonométrico fundamental. Mas o limite trigonométrico fundamental, ele é assim, limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, que é 1. Mas aqui está o contrário. Aí se você pensa, mas se eu escrever isso diferente, se eu colocar x vezes x sobre seno de x, que é a mesma coisa, né? Isso aqui é x ao quadrado sobre seno de x. Mas ainda não está igual, porque aqui é o inverso, é seno de x sobre x. Ora, mas é só você pensar o seguinte. Isso aqui pode ser escrito como x vezes 1 sobre seno de x sobre x. Certo? Então esse limite é a mesma coisa disso, x ao quadrado seno de x. Por quê? Porque, ó, 1, vamos colocar aqui do lado, 1 barra, que é a fração, seno de x sobre x, lembra, divisão de fração de fração. Você repete a primeira, que no caso é um número inteiro,
vezes inverte aqui o segundo, que é x sobre seno de x. Ou seja, dá x sobre seno de x. Então, significa dizer que 1 sobre seno de x sobre x é a mesma coisa de x sobre seno de x. Certo? Mas quando você faz isso, você quebrou. Então, o limite de x ao quadrado sobre seno de x, quando x tende a zero, é igual ao limite de x, quando x tende a zero, vezes, que aqui é um produto, então você aplica o limite nesse e nesse. Vezes o limite de 1 sobre seno de x sobre x, quando x tende a zero. Fica o limite de x quando x tende a zero, vezes 1 sobre, aí você aplica o limite só no de baixo. Seno de x sobre x quando x tende a zero. Esse limite aqui dá 1. Então fica o limite de x quando x tende a zero vezes 1. Ou seja, isso aqui é 1. Isso tudo aqui dá 1 porque o de baixo é 1, que é o limite trigonométrico fundamental sobre 1. E limite de x quando x tende a zero é 0. Pronto. Acabou. Certo? É... é isso. Vou interromper o vídeo e a gente faz um segundo com mais exercício, para não ficar um vídeo muito longo de assistir. Certo?